Mateus capítulo 24, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, seu capítulo é o de número 24, conhecido como o Sermão Profético. Versículo de número 21, e depois vamos manter as nossas Bíblias abertas em Mateus 24, que nós iremos discorrer e tratar alguns pontos aqui em Mateus 24, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Pode tomar o seu respectivo assento. Após o arrebatamento da igreja, a terra ela passará por um período de tribulação. Este período irá perdurar por 7 anos. Esses 7 anos não foi uma invenção teológica. Esses 7 anos, ele tem amparo bíblico, porque as duas testemunhas irão profetizar por 3 anos e meio, 42 meses. E a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que foge para o deserto, no capítulo 12 do Apocalipse, que alguns ousaram a dizer que esta mulher é a igreja, outros que esta mulher, ela é Maria, como defende o Vaticano. Esta mulher é Israel. Ela dá luz a um varão, porque Cristo vem de Israel. E esta mulher, ela foge para o deserto por 1260 dias. Tempos e metade de um tempo. Inclusive, essa expressão tempo, tempos e metade de um tempo é encontrada em Daniel capítulo 12, verso 7, falando do período tribulacional. Sendo 3 anos e meio onde as duas testemunhas irão profetizar, 3 anos e meio das duas testemunhas profetizando e 3 anos e meio de Israel fugindo em fuga para o deserto, totalizam 7 anos. Então a tribulação perdura 7 anos. E vale lembrar que as 70 semanas de Daniel, que está em Daniel capítulo 9, a partir do versos 24, quando o próprio Gabriel ele diz a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo judeu e a santa cidade, Jerusalém, se cumpriram já 69 semanas, 7 semanas mais 62 semanas, até que o príncipe, que é o Messias, seja tirado, seja morto. Falta a última semana a se cumprir. A palavra semanas em hebraico é shavua, semanas de anos e não semanas de dias. Então falta a última semana que perdura por 7 anos. Então o período tribulacional ele vai perdurar por 7 anos. Quando nós lemos Mateus 24, junto com Mateus 24 temos Lucas, capítulo de número 21, e Marcos, capítulo 13, que são textos paralelos com Mateus 24, que também expressam o sermão profético de Jesus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então observe que na última semana, quando Jesus, desde o domingo, ele entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, nós observamos que os discípulos tentaram mostrar para Jesus a estrutura do templo. Eles estavam, na verdade, impressionados com o templo. O templo este que foi destruído, este templo era de Salomão, foi destruído pelos caldeus no ano 586 a.C., mas depois dos 70 anos do cativeiro, quando os judeus voltaram no decreto de Ciro, o persa, eles tentaram reconstruir o templo e a obra foi embargada pelos samaritanos. E aí Deus levantou o Ageu dizendo: subi ao monte, cortem madeira e edifiquem a minha casa. E o Zacarias, que são 2 profetas junto com Malaquias pós-exílio, o Zacarias diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, no capítulo 4, verso 6. E eles constroem o templo com Zorobabel, e tinha o Josué, filho de Josadaque, onde são tirados do fogo, que era ali o sumo sacerdote.
quando esse templo ele é reconstruído de madeira, no domínio romano, que começa ali no ano 63 a 66 antes de Cristo, com Pompeu em Roma, quando chegamos no tempo de Herodes, o Herodes tentando se aproximar dos judeus, e essa era uma estratégia política, o que ele fez? Eu preciso me aproximar dos judeus. O que os judeus mais amam? O templo sagrado. Então o que ele fez? Ele ampliou o templo, deixando o templo de forma magnânima, extraordinária. O templo, as pessoas que olhavam, vislumbravam com a magnitude do templo, de mármore, um templo muito lindo. E assim o Herodes ganhou o coração dos judeus. Bom, aí os discípulos de Jesus estão mostrando o templo para Jesus, a estrutura do templo. E o que Jesus disse? Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estou falando de Mateus 24, versículo de número 2. Aí nós vamos entrar no versículo de número 3. Quando Jesus disse não vai ficar pedra sobre pedra, na verdade Jesus está falando do ano 70 da era cristã. Iria se cumprir este tempo. Aqui se passou mais ou menos 33 anos. O que Jesus estava dizendo é que nos próximos 40 anos ou 37 anos, este templo não vai ficar nele pedra sobre pedra. E Jesus também, como profeta, isso se cumpriu, porque Jesus disse: não vedes tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E no ano 70 o Tito Vespasiano destruiu completamente o templo. Aí no versículo de número 3, após Jesus responder isto, estando assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele. E é interessante que se aproximaram dele em particular, dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Até parece 3 perguntas, mas na verdade são 2. Porque a segunda e terceira, como nós acreditamos, segunda e terceira na verdade é uma só. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E agora Jesus começa a discorrer o sermão profético. No versículo de número 4, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. E no versículo de número 5, ele vai falar sobre os falsos cristos. Ele vai dizer: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você vai observar que no verso 6, Jesus continua falando sobre sinais. Porque eles perguntaram sobre os sinais. E ouvireis guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Observe que dentro da nossa declaração de fé, da nossa confissão assembleana aqui no Brasil, Mateus 24 continua sendo um texto muito difícil para todos. Porém, a nossa igreja acredita que Mateus 24, a igreja está inserida do versículo 4 até o 14. Então no versos 4 Jesus ele fala sobre os falsos cristos. Você vai observar que no desdobramento, no versículo de número 5, guerras e rumores de guerra. Depois no versos de número 6 e 7, principalmente o 7, você vai observar que Jesus vai falar também sobre fome. E quando nós vamos para Lucas 21, o Lucas vai falar sobre pandemia, que na verdade é a epidemia. Ok. E no versos de número 8 de Mateus 24, Jesus, ele diz assim: e isto é o princípio de dores. Bom, o que os teólogos e escatólogos acreditam? Que quando Jesus disse, mas estas coisas são princípio de dores, o que ele está dizendo que é o princípio de dores? Falsos cristos, guerras, fome e também doenças e morte. Ok? A partir do versos de número 9, nós vamos observar que há uma perseguição ferrenha, dizendo que, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versos de número 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Versos 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versos 12,
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versos 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o versos 14, o evangelho vai ser pregado no mundo todo. Que evangelho é este? O evangelho do reino, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Para a nossa igreja, ainda que dentro da nossa igreja haja discussões boas, sadias sobre Mateus 24, acredita-se que a igreja está dentro deste período de princípio de dores, e este período vai do versículo de número 4 até o versículo de número 14. E que tudo isso que nós lemos e foi enfatizado aqui no púlpito, a igreja está presenciando. Tudo bem até aqui? Este é um pensamento também de Scofield, a Bíblia de Estudo de Scofield, na sua primeira edição. O Scofield, ele defende que a igreja está em Mateus 24, do 4 ao 14. Porém, há outros teólogos dispensacionalistas que dizem que não, que a igreja está do versículo 4 até o 8. Ou seja, a igreja participa do princípio de dores, mas que a partir do versos de número 9, nós já estaríamos entrando em um período de tribulação. Porém, irmãos, de forma muito respeitosa e honesta eu digo isto, o dispensacionalismo revisado, e quando eu digo dispensacionalismo revisado, eu não estou dizendo que dentro do dispensacionalismo surgiu homens que agora estão se opondo aos dispensacionalistas clássicos, não é nada disso. Aqueles que outrora, lá atrás, defendiam o dispensacionalismo clássico, muitos deles agora são revisados. Eles se reuniram e revisaram alguns pontos dentro da escatologia, inclusive a Bíblia de Estudo de Scofield, ela já tem uma nova edição com mais de 1000 referências e comentários que foram mudados. Por quê? Porque no decorrer dos estudos aprofundados da escatologia bíblica, entenderam também em Mateus 24, que a igreja não está em Mateus 24 em nenhum deste período. Vamos por ordem. A partir do versos de número 4, fala sobre os falsos cristos. Versículo de número 5, versículo de número 6, guerras. Depois, versículo de número 7, nós vamos ter uma ideia de fome. Versículo de número 8, nós vamos ter também uma ideia de princípio de dores. Quando nós falamos sobre princípio de dores na Bíblia, princípio de dores é dores de parto. Segundo alguns rabinos, como Shamuel e Rashi, no século 13, século 12, houve um comentário sobre o livro de Daniel. E eles defenderam que a angústia que Daniel trata no capítulo 12, angústia, a palavra hebraica ali para angústia é tsará. É a mesma expressão que Jeremias usa no capítulo 30, verso 7, a angústia de Jacó, que são referências ao período tribulacional. Esses rabinos judeus, muito conceituados, eles, com uma envergadura extraordinária, eles comentam que período de angústia, a angústia de Jacó e a angústia de Sará, que Daniel comenta no capítulo 12, eles falam que essa angústia são as dores de parto do Messias. Então há um consenso e um ponto passivo entre os judeus, que quando remete a dores de parto, que é princípio de dores, é tribulação. Agora, nós estamos enfatizando isso com base em comentários de rabinos? Não. Nós estamos enfatizando que rabinos, estudando as escrituras, entenderam que dores de parto e princípio de dores é de um período de tribulação, de angústia que virá sobre toda a terra. No entanto, que quando nós lemos, por exemplo, Jeremias capítulo 30, versículo de número 5, o Jeremias também fala de dores de parto, porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Olha o verso 6, você vai observar: perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. Percebe? O Jeremias está usando a dor de uma mulher para dar à luz,
harmonizando com as dores de parto, o período de angústia que virá sobre toda a terra. E o verso 7 fica muito mais claro isso, quando ele diz, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Olha, parece o texto de Mateus 24 que nós lemos, que Jesus fala que este período de aflição que vem sobre toda a terra, nunca houve desde o princípio e não haverá. E o Jeremias também fala que nunca houve outro semelhante. E é tempo de angústia para quem? Para a igreja? Para Jacó, ele porém será salvo dela. Está falando sobre o período tribulacional. Quando olhamos para Oséias capítulo 13, versículo de número 13, o Oséias também fala de um período de dores de parto. Dores de uma mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Ele está falando de Israel, de um período que virá como dores de parto. Sendo assim, irmãos, dores de parto e princípio de dores, para o dispensacionalismo revisado, nada tem a ver com o tempo em que nós estamos vivendo agora, mas com o período tribulacional. E isso faz mais sentido ainda quando nós analisamos em Mateus 24 a ordem cronológica dos eventos. Mateus 24, versos de número 4, por exemplo, quando Jesus começa a tratar sobre este período profético, acautelai-vos que ninguém vos engane. E o verso 5, ele fala sobre os falsos cristos. Então observe, versículo 5, falsos cristos. Versículo 6, guerras. E o versículo de número 7, o que Jesus diz? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. E depois de fome, pestes e terremotos. E no versos de número 14, o evangelho do reino será pregado no mundo todo. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 6, na divisão do Apocalipse, que o período tribulacional é do 6 ao 18, acredito que vocês lembram disto. O período tribulacional no Apocalipse é do 6 ao 18. A tribulação não começa com a abertura dos 7 selos. O primeiro selo é um cavalo branco, uma falsa paz, oriunda de quem? De um falso Cristo, do anticristo. Mateus 24, verso 5 fala do falso Cristo. E depois do falso Cristo, em Mateus 24, vem o quê? Guerras, não é isto? O segundo selo, o segundo cavalo que aparece em Apocalipse 6 é um cavalo vermelho, trazendo o quê? Guerras. O terceiro selo do Apocalipse é um cavalo preto, trazendo fome. E na sequência de Mateus 24, no princípio de dores, é falsos cristos, guerras e depois fome. E depois da fome, nós não temos doenças, pandemia? É exatamente o quarto selo, que é o quarto cavalo amarelo do Apocalipse, trazendo doença, morte, pandemia. O que nos parece muito claro é que Mateus 24, do versículo 5 ao 8, que é o princípio de dores, se encaixa perfeitamente com os selos. E quando nós olhamos para Mateus 24, não diz, e sereis odiados. E esses que serão odiados são quem? São os próprios judeus. E no quinto selo, nós temos também alguns sendo degolados, e as almas clamam debaixo do altar. De forma primária, estamos falando de judeus convertidos, mas também de gentios que se convertem. E esses serão odiados no período tribulacional. Gentios e judeus que se convertem a Cristo dentro do período tribulacional, esses serão odiados. Odiados por quem? Pelo anticristo. Inclusive o anticristo, que é chamado por Paulo de filho da perdição, o iníquo, ali em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o anticristo, que é a besta que sobe do mar, que aparece em Apocalipse, ele é um homem, mas ele recebe poder. Isso você observa no capítulo 13 do Apocalipse. Ele recebe poder de quem? Da antiga serpente, o dragão, que é Satanás. O anticristo não é um demônio, ele é um homem. E este homem recebe poder de Satanás, e ele será um governante mundial, em um período em que o planeta estará passando por um caos, uma crise econômica. E o anticristo surge para solucionar essa crise, como um político, amado por muitos,
é ponto passivo que algumas nações, a priori, não irão se curvar a ele, e ele vai declarar guerra a essas nações, o cavalo vermelho. Consequência da guerra, fome, consequência da fome, morte e doença, que é o cavalo preto e o cavalo amarelo. Então o anticristo, ele é um governador mundial, ele vai estabelecer a sede do seu governo. Há escatólogos que defendem que ele será muçulmano. É possível que ele seja alguém convertido à fé islâmica, pode ser, mas há uma objeção. Como que Israel vai se curvar a um homem que defende a religião islâmica? Isso não é compatível. Porém, nós acreditamos que o anticristo, ele vem do antigo Império Romano revivido. Quem sabe uma outra oportunidade, eu venho aqui para trazer escatologia em Daniel. Nós temos a estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2, revelando 4 reinos, e os pés da estátua revelando blocos de nações que surgem no período tribulacional. E no capítulo 7 de Daniel, depois você pode ler, lá Daniel tem a visão de 4 animais, um leão, um urso, um leopardo, e o quarto animal você nem encontra na fauna. É um monstro terrível, com dentes de ferro, a truculência do Império Romano, e 10 chifres sobre a sua cabeça. Bom, esses 4 animais, assim como os 4 reinos da estátua, estamos falando do leão, que é Nabucodonosor, Babilônia. Hoje a Babilônia nem existe mais, é o Iraque. Os medopersas de Ciro e Dário, que é o urso de Daniel 7, hoje nem existe mais. Os medopersas hoje é o Irã. Temos a Grécia de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, que é o leopardo com asas, a velocidade como ele chegou a conquistar o mundo em seu tempo. E a Grécia só permanece hoje, porque se você estudar a história de Alexandre o Grande, ele até sacrificou em homenagem e adoração a Deus de Israel. Mas temos um quarto animal que é Roma. A Roma, ela vai cair no século V. Aquela Roma não existe mais. Aquela Roma que não existe mais, que hoje é a extensão da Europa, o anticristo é um chifre pequeno que surge no meio dos 10. Na verdade, há 10 chifres, depois aparece 3 e uma ponta pequena, que é o anticristo. Este anticristo, ele virá do antigo Império Romano revivido. De onde surge o anticristo? Da Europa. Não sabemos de qual país exatamente, nós não temos essa informação. E também não sabemos qual a sua religião. Porém, ele vai enganar os judeus. Os judeus já terão o seu templo reconstruído, e se você me perguntar, o templo vai ser reconstruído antes ou depois do arrebatamento? Nós não sabemos, até porque se houvesse na Bíblia a informação de que o templo é antes, nós saberíamos o dia e a hora do arrebatamento. Então, algumas coisas, elas não são claras exatamente para isto, para que a igreja, ela tenha no seu coração essa bendita esperança de aguardar o arrebatamento sem sinais. Tá? Inclusive, se Mateus 24, do versículo 4 a seguir, não tiver nada a ver com a igreja, fica mais claro a iminência e que a igreja não depende de sinais. Porque se você disser que a igreja, ela terá sinais que antecedem o arrebatamento, sinais específicos, o sinal específico anula a iminência. Podemos até ter sinais gerais, mas específico nós não temos. Inclusive, aqui fica uma dica, quando cair uma bomba lá em Israel, não precisa ir para as redes sociais apavorado para escutar teólogos de YouTube ou teólogos de Instagram dizendo que agora Jesus vai arrebatar a igreja porque caiu uma bomba em Israel. Israel, Israel, igreja é igreja, o arrebatamento da igreja não depende de Israel. A igreja não aguarda nenhum sinal, o que a igreja aguarda é o toque de uma trombeta. Ok? Sendo assim, então o anticristo surge do antigo Império Romano revivido, ele engana Israel, e Israel vai se curvar a ele. E aí é na metade da tribulação, que nós vamos observar que o anticristo, ele é apoiado por um falso profeta, que vai ser o líder de uma religião apóstata dentro do período tribulacional, e o falso profeta é chamado de a besta que sobe da terra. Inclusive, ele irá fazer sinais e prodígios dentro do período tribulacional. Então há uma tríade satânica: o anticristo que imita Cristo, o falso profeta que imita o Espírito Santo, vai levar adoração ao anticristo, e a antiga serpente, o dragão, que é Satanás, que quer ser como Deus. Essa tríade satânica, ela irá, dentro do período tribulacional, manter aí um status de relevância e proeminência, o anticristo sendo um líder mundial,
o falso profeta sendo um líder de uma religião ecumênica mundial, e a antiga serpente, o dragão, que é Satanás dando poder para que essas coisas ocorram. O falso profeta vai ter poder, o anticristo vai ter poder, mas não podemos nos esquecer que o nosso Deus é aquele que tem todo poder, ok? Então Mateus 24, alguns defendem que a igreja está do versículo 4 ao 14, então o evangelho será pregado no mundo todo, então virá o fim, seria para o nosso tempo. Mas quando diz que o evangelho vai ser pregado no mundo todo, então virá o fim, então significa que a volta de Cristo está restrita à pregação do evangelho da igreja? Ora, se a igreja então não pregar, Jesus não vem? Não é nada disto. O evangelho será pregado no mundo todo. Este todo é uma hipérbole, é uma ideia de exagero. Vou dar um exemplo bíblico. E toda a Judéia vinha ter com João Batista. Era toda a Judéia? Não, mas grande parte. Por exemplo, o culto cheio de pessoas, não cabe pessoas na igreja, e alguém pode dizer o seguinte: olha, toda a Astorga veio para o culto. É toda a Astorga? Não, é uma hipérbole, um recurso hermenêutico para que possamos ter uma ideia que muita gente veio. Quando o evangelho vai ser pregado no mundo todo, significa que o evangelho vai ser pregado nos 4 cantos do mundo. Tá? 4 cantos do mundo é uma... podemos dizer uma ideia de linguagem, até porque a terra é redonda, tá bom? Mas 4 cantos significa em todas as partes do mundo, não significa em todo indivíduo. Então a volta de Cristo não está restrita à obra missionária da igreja, ponto. Há aqueles que acreditam que a igreja está do versículo 4 ao 8, porém o dispensacionalismo revisado, e isso é majoritário, fora do solo brasileiro, defende que a igreja não está em Mateus 24 em lugar nenhum. Ok? Sendo assim, versículo de número 15 de Mateus 24, para alguns é o início da tribulação. Para quem acredita que a igreja não está em Mateus 24, nós estamos falando já da metade da tribulação. A primeira parte da tribulação, nós temos as 2 testemunhas profetizando, e alguém poderia perguntar quem são as 2 testemunhas. Alguns ousaram dizer que é Moisés e Elias. O Elias, ele foi tomado, tirado da terra, e por certo ele tem um corpo adaptável a estar no céu. Não digo um corpo glorificado, mas um corpo adaptável. Este corpo pode voltar para a terra e morrer? É uma problemática teológica dizer isso. Outro ponto é que Malaquias 4, versos 5 a seguir, diz que o Elias tem que vir primeiro. Porém, em Mateus 17, Jesus disse que Elias já veio e esse é o João Batista. Então eu descarto o Elias. Alguém vai dizer, então já sei, é o Moisés, até porque os sinais é como o de Elias e de Moisés. Primeiro que o sinal pertence a Deus, ele pode dar a quem ele quer. Mas o Moisés morreu. Eu vejo as pessoas tentando ressuscitar o Moisés a todo custo, e eu não sei por que fazem isso, porque primeiro não tem texto para ressuscitar o Moisés. Judas, versículo 9, porque só tem um capítulo a epístola, fala que o Micael, que é o Miguel, ele disputou com Satanás o corpo de Moisés. Não tem nada a ver com ressurreição, tem a ver com o corpo para o enterro. Inclusive os rabinos dizem que Satanás não queria dar um enterro digno a Moisés, porque ele era um assassino, matou um egípcio. Porém a tradição da igreja defende que Deus, não permitindo que soubessem onde está o corpo de Moisés, é para poupar uma idolatria futura que ocorreria certamente. O texto de Marcos 9, Lucas 9, Mateus 17, que é o Monte da Transfiguração, que aparece Moisés e Elias, em Mateus 17, versos 9, a expressão que aparece ali é visão. O Pedro, João e Tiago tiveram uma visão. A palavra visão ali é rorama, é a mesma expressão que aparece em Atos 16, quando Paulo teve uma visão do varão macedônio ali em Troade. Então não era o Moisés e o Elias ali com um corpo ressurreto ou eles vivos, era uma visão. E em Josué capítulo 1, Deus falou a Josué: o meu servo Moisés está morto. E o tempo verbal está morto continua morto. Então eu não sei porque querem ressuscitar o Moisés de qualquer jeito, ele está morto. Tá? Então as 2 testemunhas não podem ser o Moisés e o Elias. Aí alguém poderia levantar as mãos e dizer: eu já sei, é o Enoque. Porque o Enoque foi tomado. Só que em Hebreus 11 diz que ele foi tomado para não provar da morte. Imagine agora Deus dizendo assim: Enoque, não era verdade, tá? Você vai lá, vai profetizar por 3 anos e meio e depois vão te assassinar lá, viu?
não parece ser sustentável essa ideia. E o Enoque, assim como Elias, foram tomados. Se eles estão nos céus, e eles não estão em planetas que têm árvore da vida eterna, como defende Ellen Goldwhite, e aí o teólogo em ascensão adventista aí nas redes sociais, que defende que em cada planeta, Plutão, em Marte, em Júpiter, tem uma árvore da vida eterna, e o Elias e o Enoque estão lá. Tá? Não é verdade. Eles estão em algum lugar no céu, eu não sei, mas deve ter um corpo adaptável a estar lá. Esse corpo pode voltar para a terra e morrer? Então, qual que é a resposta das duas testemunhas? Não sei. Quando a Bíblia se cala, eu não tenho voz. Sei que são 2 profetas, 2 oliveiras, são 2 judeus que irão profetizar, fazer sinais, morrerão, serão assassinados, martirizados, e todo mundo vai comemorar. E hoje é fácil entender que todo mundo vai comemorar, pelas redes sociais todo mundo vai ver. Porém, o Espírito Santo vai ressuscitar as 2 testemunhas depois de 3 dias expostos ali em Jerusalém, e todos ficarão perplexos e apavorados. No capítulo 7 do Apocalipse aparece 144 mil, 12 mil de cada tribo. Os 144 mil não é a igreja, primeiro que não existe texto para dizer que é a igreja, e quem defende que é a igreja são as testemunhas de Jeová. Alguns pós-tribulacionistas aí apertados no debate, refugiaram aí que os 144 mil é a igreja, mas é só para escapar no debate, tá? Os 144 mil são 12 mil de cada tribo. O próprio texto diz, não diz que é a igreja, até porque a igreja não estará na terra, a igreja estará nos céus, ok? O período tribulacional, então, no versos 15 de Mateus 24, o que nos parece é que já estamos falando da metade da tribulação, os 3 anos últimos e meio. Mateus 24, versos de número 15. Para você ver que o período tribulacional nada tem a ver com a igreja, os elementos de evidências internas em Mateus 24 têm apontamentos claros para os judeus. Exemplo é o templo. Quando, pois, virdes a abominação da desolação. Que abominação da desolação é esta? É que o anticristo vai causar no templo, reconstruído pelos judeus. O que a igreja tem a ver com a abominação da desolação a qual falou o profeta Daniel? Primeiro que Daniel está com um público judeu. Templo tem a ver com judeu. Não tem nada a ver com a igreja. Então, após os 3 anos e meio últimos, o tratado de paz com o anticristo, Israel vai rasgar. E por quê? Porque vai construir uma imagem do anticristo e o falso profeta vai induzir as nações a adorar a imagem. Como isso é idolatria e fere o decálogo, e os cativeiros, tanto de Samaria quanto o cativeiro de 70 anos babilônico, se deram por consequência culminante da idolatria do povo do Reino do Norte e do Reino do Sul. E depois de 70 anos de cativeiro, nunca mais houve idolatria em Judá. Eles aprenderam isso. E agora constrói a imagem do anticristo e pede para Israel adorar. Então Israel vai rasgar o tratado de paz, porque descobrirá que esse anticristo, esse governante, ele é um impostor. E aí vai começar uma perseguição exacerbada contra Israel. Uma perseguição que já ocorre para aqueles que não se marcam com a marca da besta, porque anticristo, ele é um governante, a sede do seu governo na Europa, e com a sede do seu governo, eles implantarão uma única moeda na terra. Não vai ter o dólar, o franco, o real, a libra, o peso, terá uma única moeda, e essa moeda, ela está restrita ao governo do anticristo. Todos terão essa marca na mão direita ou na testa. Então imagine você entrando no supermercado, você vai comprar com a marca. Você vai abastecer o seu carro com a marca. Sem a marca você não compra, sem a marca você não vende nada. E aqueles que não irão se marcar com a marca da besta são aqueles que irão se converter dentro do período tribulacional. A conversão dentro do período tribulacional é pela graça, mediante a fé, convencidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai atuar na tribulação de forma esporádica, como acontecia no Antigo Testamento. Então, quando o anticristo ver o tratado de paz sendo rasgado, ele se manifesta como tal e começa uma perseguição contra o povo de Israel. E essa perseguição, ela tem a abominação da desolação, a qual falou o profeta Daniel. E profeta Daniel, desolação, templo, abominação, não tem a ver com a igreja, tá? Tem a ver com o povo de Israel. Olha o versículo de número 16 de Mateus 24, aqui já estamos falando do templo. Vamos ver se tem a ver com a igreja esse período tribulacional. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E você que está em Astorga, percebe que os que estão na Judéia
tem a ver com Israel, a tribulação, e nada a ver com a igreja. Versículo de número 17, porém, a quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Dentro deste contexto que Jesus fala, sobre o telhado da casa dos judeus, havia lá uma espécie de um aposento. No entanto, que aquela mulher que viu um homem santo de Deus, que era o Eliseu, permitiu que Eliseu ficasse sobre a sua casa, e lá tinha cadeira, tinha mesa, tinha cama e tinha candeeiro, ok? Então, sobre a casa de um judeu, lá também as mulheres lavavam suas roupas. Olha o versículo de número 18, que importante. E quem estiver no campo, não volte para trás a buscar as suas vestes. Versos 19, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Esse texto aí, esse versículo tem causado muita confusão. É muito simples esse versículo. Imagine uma mulher gestante no período tribulacional. Então começa a tribulação, ela fica grávida. 3 anos e meio depois, a criança ali já tem seus 3 anos, ok? Agora, uma mulher que está grávida, neste período de perseguição, ai das grávidas. Se aqueles que estão na Judéia têm que fugir para os montes, imagine a fuga de uma mulher grávida em um período tribulacional. Por isso o texto diz, ai das grávidas. Mas o verso 20 me chama mais atenção. Orai para que a fuga não ocorra no inverno, e nem no sábado. Quem é o povo que guarda o sábado? É a igreja? É o povo judeu. Então a tribulação não tem nada a ver conosco. Versículo de número 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio. 1 Tessalonicenses 1,10 chama este período tribulacional de ira. Nós não fomos destinados para a ira futura, porque nós aguardamos a Cristo, que nos livra dessa ira vindoura, futura. 1 Tessalonicenses 5, versos 9, a igreja não foi destinada para a ira, e essa ira, orgue, aparece em Apocalipse 6, versículo de número 14, e Apocalipse 15, versos 1, a ira consumada. Então essa ira é na terra. Mas fiquem tranquilos, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora, que rorama de peirasmu, da tentação ou da aflição que há de vir sobre todo o mundo. E nós já provamos que guardar dentro não faz sentido, perto dos textos onde as pessoas serão degoladas no período tribulacional. Só faz sentido guardar fora, e a igreja estará no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Vocês estão aí? Versículo de número 22, ele também traz uma informação precisa. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Este texto é um dos que mais deturpam na internet. Porque é comum você estar jantando com alguém, tomando um café ou falando com amigos, e alguém dizer assim, olha, os dias estão passando rápido demais. Aí você dá uma olhadinha assim, e sempre tem alguém na mesa que diz, é verdade, os dias estão passando rápidos demais. O problema é que o terceiro que ouve diz assim, isso é bíblico. Aí o meu detector de heresia começa a fazer assim. E aí eu não aguento, né? Eu tenho que cortar o assunto e dizer, mas o texto não fala sobre isso. Se você ficar na fila do banco e esperar lá 35 minutos, glória a Deus se fosse, né? Se você esperar 35 minutos, mas esquecer o celular em casa, esses 35 minutos serão uma eternidade. Quando sair daqui, faça uma prova. Chegue na sua casa, pegue o seu celular e comece a contar o tempo. Você vai observar que 1 minuto tem 60 segundos. Não está acelerando o tempo. Fique 1 hora e calcule. 1 hora continua sendo 1 hora. Há 2.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás e agora. Não mudou nada. Então essa conversa de que o tempo está passando muito rápido é porque nós estamos muito atarefados. Entretenimento, atarefado, trabalho, são muitas informações. E por conta disto, tem uma falsa aparência que o tempo passa rápido. Mas nossas atividades, que são muitas durante o dia. O que o versículo nos ensina? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria.
é porque a tribulação são 7 anos, mas os últimos 3 anos e meio será intensificada essa tribulação, grande aflição, e será intensificada de forma tão profunda, de que se não fossem 3 anos e meio, nenhuma carne se salvaria, ou seja, ninguém conseguiria suportar se fosse 4 anos, 5 anos, será um período tão terrível na história, os últimos 3 anos e meio, que se não fosse abreviado, ou seja, se esse tempo de aflição dos últimos 3 anos e meio fosse os 7 com a mesma intensidade, nenhuma alma se salvaria, ninguém aguentaria, ninguém suportaria. Então foi abreviada essa grande tribulação por 3 anos e meio, para que você pudesse suportar. Quando eu digo você, você não vai estar aqui, claro, tudo bem? E tudo isso acontece por causa dos escolhidos. Uma perguntinha: quem são os escolhidos, electos? Quem são os eleitos? Aqueles que estão na Judéia e vão fugir para os montes, aqueles que guardam o sábado. Estamos falando de Israel. Então esses escolhidos é Israel. E quando Jesus vier na segunda vinda, que nada tem a ver com o arrebatamento da igreja, porque no arrebatamento é a igreja que sobe, na segunda vinda ele vem com a igreja e todo olho verá, os anjos reunirão os eleitos. E quem são os eleitos? Este povo aí. Os eleitos é Israel de forma primária. Claro que nós vamos ter gentios salvos juntamente, mas primariamente o texto remete aos eleitos. E se você me perguntar, Israel é chamado de eleito? Sim, é só ler Romanos 11, a partir do versos 28, Isaías 45, a partir do versos 4, Israel é chamado de eleito. A igreja é eleita, segundo a presciência, sim, a igreja também é chamada de eleita, mas como ela não estará na terra, Jesus está falando para um povo eleito, que os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que a fuga não ocorra no inverno e no sábado. Imagine um calor deste como está, porque o inverno em Israel é terrível. Tudo bem até aqui? Outra dúvida que deve ser aqui arredada é sobre o texto de que a ciência se multiplicará. Isso está em Daniel 12. Lembram disto? Alguns dizem assim: a ciência vai se multiplicar, é a tecnologia. Desculpe te decepcionar, não tem nada a ver com a tecnologia. Se você ler o contexto, e o que define é o contexto, quando diz que a ciência se multiplicará, é o conhecimento das profecias futuras. Todos terão acesso e terão conhecimento dessas profecias, principalmente dentro do período tribulacional. Vamos para o versículo de número 29, por gentileza, de Mateus 24. O versículo de número 29 já está falando da segunda vinda. E logo depois da aflição daqueles dias, logo após a tribulação que dura 7 anos, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Versículo de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E aí no versos 31, e ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos e de uma outra extremidade no céu. Olha o versículo 28, que causa uma confusão também em nosso meio, esse versículo 28. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. É porque quando ele vier na segunda vinda, ele vai destruir as nações. Serão muitos mortos, porque as nações que vão se levantar juntamente com o governo do anticristo para destruir Israel. E ali no vale de Meguido, Israel vai clamar: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Porque o próprio Jesus disse para Israel: vocês não me verão mais, a casa de vocês ficará deserta. Mas chegará o dia em que vocês irão clamar: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. E quando eles clamarem, o céu vai abrir e ele vem em glória. Apocalipse 19, a partir do versos 11, ele vem com uma coroa com muitos diademas, olhos como chamas de fogo, o vestido salpicado de sangue, só para lembrar que aquele que foi morto e reviveu, na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Satanás é amarrado por 1000 anos, com o sopro da sua boca ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Depois dê uma lida em 2 Tessalonicenses 2, e você vai confirmar essa informação, que com o sopro da boca dele, o anticristo e o falso profeta são lançados no Guiena, que é o lago de fogo. Satanás em Apocalipse 20 é amarrado por 1000 anos, e Cristo pisa o pé no Monte das Oliveiras, Zacarias 14. E se nós lermos Zacarias 14, nós vamos observar que ali nada tem a ver com Israel, com a igreja. Zacarias 14, a partir do versos 1 ao 4, tem a ver primariamente com a nação de Israel. Aquele texto que diz que ele sairá como um relâmpago do Oriente e aparecerá no Ocidente. Alguns dizem assim, é velocidade, não tem nada a ver com velocidade. A ideia do relâmpago tem a ver com todo olho verá. Ok? Vocês estão aí? Ok. Então, Mateus 24, o período tribulacional para alguns começa no 15, para outros começa no 9, e para o dispensacionalismo revisado, a igreja não está em Mateus 24. Lembra quando diz, quando as folhas da figueira começarem a florescer, versículo 32, porque Jesus ele fala das folhas da figueira, aprendei pois essa parábola, lembram? A parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O que Jesus está dizendo é, esses eventos do período tribulacional são sinais para a minha volta. E quando vocês olharem a figueira, o que ele está dizendo? Vocês conhecem bem quando a figueira brota os seus ramos e folhas, é porque o fruto está próximo. Então ele compara, ele diz, esses sinais aí que vocês terão, os que estão na Judéia fujam para os montes, a fuga não ocorra no sábado, desolação a qual falou o profeta Daniel, tudo isso que vai ocorrer dentro do período tribulacional são sinais, e quando vocês virem esses sinais, acalmem, porque a vinda do Filho do Homem em glória com a igreja está próxima. E aí no versos 36, aqui também há uma pequena confusão, eu tenho mais 5 minutos, mas aquele dia, é como se Jesus estivesse mudando o assunto para alguns. Peride, no grego, é mudança de assunto. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu falei sobre a tribulação, falei sobre a segunda vinda, sobre o arrebatamento agora, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E aí onde estiverem 2 no campo, um será tomado, para alguns é o arrebatamento da igreja. Porém, para o dispensacionalismo revisado, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nada tem a ver com arrebatamento. Está falando sobre o dia do Senhor que vem como um ladrão, de 1 Tessalonicenses 5, de forma repentina. E que quando 2 estiverem no campo, o que vai ser tomado é igual a parábola do joio e do trigo. Não vai ser tomado para o arrebatamento, vai ser tomado para o juízo. Então eu quero que fique muito bem claro para os irmãos, que a partir do versos 36, a nossa igreja, Assembleia de Deus, declaração de fé, confessional, acredita que esse versos 36, a partir daí até o 44, está falando sobre o arrebatamento da igreja, como foi nos dias de Noé. Porém, pré-tribulacionistas, pré-milenistas dizem não, nada tem de arrebatamento em Mateus 24. Tudo está voltado à nação de Israel, período tribulacional e segunda vinda de Cristo. Vocês estão aí mesmo? Então, nós temos arrebatamento da igreja em ordem cronológica, após o arrebatamento, o período de tribulação na terra, que perdura 7 anos, ok? E dentro deste período tribulacional, alguns personagens, ainda que em um breve período de tempo, pude destacar algumas coisas, e a igreja, quando sobe para o arrebatamento, ela participa do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Não tenho tempo para falar sobre o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, mas o tribunal de Cristo, o bema, não confundir tribunal de Cristo com tribunal do trono branco, o juízo final. Tribunal de Cristo é só para a igreja. Romanos 14:10, todos compareceremos no tribunal de Cristo. Todos quem? A igreja. Tribunal de Cristo é para entrega de galardões. Todos irão receber? Ao meu ver, não. Só irão receber aqueles que prestam serviço à obra de Deus. E após o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, onde a igreja se assentará com o esposo e nós cearemos com ele, tudo bem? E nós nos vestiremos de linho, vestes brancas, resplandecente, e o linho é puro, porque é a justiça dos santos.
e nós nos assentaremos na mesa, e bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, porque já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, branco puro, que são as justiças dos santos. Escreve, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aguardamos em vigilância um evento que irá ocorrer iminente, sem data, que é o arrebatamento. E neste arrebatamento ficarão aqui só os ímpios. A igreja de Jesus Cristo tem um encontro marcado com o seu Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.